Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje então trago para vocês o tema deficiência intelectual. Estratégias e exemplos de práticas inclusivas que podem ser adaptadas às nossas salas de aula. Vamos lá então? Eu vou abrir os slides aqui. Pessoal, hoje então nós vamos falar sobre a deficiência intelectual, lembrando que aquele aluno da educação especial, na verdade, ele é de todos da escola. Ele é da tia da merenda, ele é da tia da faxina, ele é da secretaria, ele é do inspetor, ele é do professores de educação física, arte inglês, do professor da sala regular, da sala de IAE, enfim. Quando nós temos aí em nossa sala um aluno público-alvo da educação especial, nós temos que ter em mente que ele é de todos e que todos devem então trabalhar de maneira articulada através da consultoria colaborativa, inclusive, para que esse aluno consiga acompanhar normalmente as habilidades acadêmicas, sociais, intelectuais que o meio escolar possa permitir. E hoje nós sabemos também que a educação inclusiva traz uma proposta para nós que quando a gente faz uma adaptação, uma flexibilização no nosso conteúdo, toda a classe se beneficia. A ciência vem nos mostrar que essas adaptações deveriam ser feitas com a classe toda. Quando eu estou trabalhando com ele os estímulos, principalmente relacionado à parte sinestésica, a classe toda também pode se beneficiar. Então é nessa linha que nós vamos abordar esse conteúdo. E o deficiente intelectual, de acordo aí com a estatística que nós temos em mãos na nossa realidade, é uma boa parte bem significativa, né? Em primeiro lugar, nós temos bastante laudos fechados e crianças em investigação com transtorno do espectro autismo, né? E depois, então, nós temos aí crianças com deficiência intelectual. Então, nós vamos agora tratar desse assunto que uma hora ou outra, se a gente ainda não recebeu esses alunos na nossa sala, com certeza aí no decorrer do nosso magistério vamos receber esses alunos com esse diagnóstico. Antigamente, a gente, na nossa escolarização, no nosso ensino básico mesmo, né, algumas décadas atrás aí, a gente via que as crianças eram separadas dessa inclusão escolar. Aquelas crianças que aparentemente demonstravam deficiências, e muitas deficiências até então, que não tinham diagnóstico específico, essas crianças então eram separadas totalmente numa sala específica para eles. Hoje a gente vê que essas crianças ganham muito mais no convívio normal entre seus pares. A entrada do aluno com deficiência intelectual na escola regular é uma perspectiva inclusiva. Por quê? Porque proporciona um momento diferenciado para a educação, na medida em que possibilita um processo de criação pedagógica na busca de procedimentos de ensino, novas estratégias, novas metodologias capazes de atingir o potencial do nosso aluno, respeitando suas diferenças e, ao mesmo tempo, levando-os à inserção no mundo da cultura, na vivência histórica, enquanto homem e atuante em seu tempo. Eu trouxe aqui para vocês uma breve definição sobre a deficiência intelectual segundo a AIDD. O que é a AID? Associação Americana sobre Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento. A sua última definição, então, chegou a 11º manual. Define que deficiência intelectual é uma incapacidade caracterizada por limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual, ou seja, raciocínio, aprendizado, resolução de problemas, quanto no comportamento adaptativo, que cobre aí uma gama de atividades, de habilidades sociais e práticas do dia a dia. Essa deficiência, então, se origina antes da idade de 18 anos. E quais as causas, então, gente? Nós temos aí várias causas.
principalmente os fatores genéticos e fisiológicos. Pode acontecer incidências devido à fase pré-natal desta criança, a fase perinatal ou até o pós-natal. No que se tratando de pré-natal, inclui o quê? As síndromes genéticas, que pode ter uma variação aí, uma alteração na sequência, podendo trazer aí outras comorbidades, outros problemas cromossômicos, erros inatos do metabolismo, malformações encefálicas, doença materna, inclusive placentária, influências ambientais, por exemplo, álcool, drogas, toxinas ou teratógenos. E as causas perinatais, então, inclui também os eventos durante o trabalho de parto e as causas durante o nascimento, que pode até levar à encefalopatia neonatal. E as causas pós-natais inclui lesão isquêmica, hipóxica, lesão cerebral traumática, infecções, doenças desmielinizantes, doenças convulsivas, privação social grave e crônica, síndrome metabólicas tóxicas e intoxicações, por exemplo, através do chumbo e do mercúrio. Esses, então, são os fatores genéticos e fisiológicos. De acordo com o CID-11, o que seria o CID-11? O CID, na verdade, é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. E o que esse CID-11, então, classifica a deficiência intelectual? Ele traz uma outra terminologia. Ele trata como termo transtornos do desenvolvimento intelectual, ok? Então, isso daí indica o quê? Indica que se está se falando de transtornos que envolvem toda a função cerebral prejudicada precocemente na vida. Esses transtornos estão descritos na CID-11 como uma metassíndrome que ocorre no período do desenvolvimento análoga à demência ou algum transtorno neurocognitivo em fases posteriores da vida. E vem reforçar, de acordo com o DSM-5, os 4 subtipos do CID-11 com relação ao transtorno do desenvolvimento intelectual, que são os níveis leve, moderado, grave e profundo. Vocês vão ver, então, a explicação de cada um, como que são as características da criança que apresenta o transtorno do desenvolvimento intelectual ou a deficiência intelectual leve, como que são as características para ele quando é considerado moderado, quando é considerado grave ou profundo. Aqui então, gente, eu trouxe para vocês os 3 critérios que se baseiam os diagnósticos. Vamos lembrar um pouquinho que os critérios para se classificar o autismo, o transtorno do espectro autismo, são 4. Não é? Já para a deficiência intelectual, nós temos 3 critérios. Esses critérios, então, eles dão um embasamento quantitativo e até qualitativo diante de uma avaliação que é aplicada a essa criança. A avaliação, inclusive, aplicada a essas crianças, de repente estão apresentando aí determinadas dificuldades na aprendizagem ou de habilidades sociais, a avaliação não é feita apenas em um momento, né? Normalmente aí se tomam mais de um mês, porque a avaliação ela deve ser muito minuciosa, cuidadosa, respeitando o direito desse indivíduo, respeitando o direito dessa família, dentro aí das normas da saúde, né? E são realmente aplicados por profissionais competentes para isso, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, aqui voltando, né? Quais são os critérios? Critérios A, B e C. O critério A, sobre a deficiência intelectual, nos aspectos mesmo da habilidade acadêmica, no que diz respeito às dificuldades de raciocínio, a facilidade de interpretação de situações, problemas e resolução, o pensamento abstrato e a aprendizagem acadêmica através das disciplinas, né? As disciplinas lá que a criança tem que cumprir
dentro da grade curricular na série que ele frequenta, ok? E no critério B, então, nós inserimos o déficit adaptativo. Não são só as habilidades acadêmicas, né? O déficit intelectual com relação a português, a matemática, que deve ser considerado, mas também como que esse indivíduo se adapta ao meio, como que é a sua autonomia, como é a sua liderança, a sua responsabilidade, a noção que ele tem do corpo, se ele tem autocuidado, se ele sabe se virar, se ele tem noção de organização, de tempo, assim também as relações inter e intrapessoal. Também, será que ele sabe se envolver com os demais grupos, com as demais pessoas, com diferentes culturas? Ele sabe ter colocações de opinião, tem uma participação aí responsável em qualquer ambiente que ele frequenta. Então, isso a gente fala que é a responsabilidade social, é a vida diária e também muito relacionado à comunicação. Às vezes também a gente vê criança que não se comunica, erroneamente, a gente já pode até pensar que ele seja autista. Não, talvez ele também apresente aí uma deficiência intelectual, porque a falta da comunicação, a dificuldade para se comunicar, faz parte do critério B do déficit adaptativo dentro da deficiência intelectual. E finalmente, então, o critério C, ele deve iniciar as características, então, dentro do prodiagnóstico, do diagnóstico da deficiência intelectual antes dos 18 anos de idade. Normalmente, a gente já começa a perceber quando essa criança está na escola. É lógico que durante o jardim 1, jardim 2, talvez a gente não veja aí tantas dificuldades, porque os estímulos são diferentes, o ambiente talvez seja diferente para essa criança, e quando então ele chega no primeiro, no segundo e no terceiro ano, e ele ainda apresenta muita dificuldade para aprender, aí então a gente já começa a suspeitar. Vale aqui também lembrar, gente, às vezes a gente se preocupa tanto com o diagnóstico, né? O que será que ele tem? O que será que ele tem? Vocês já avaliaram a criança? Vocês já fecharam o diagnóstico junto a um especialista, junto ao neuropediatra, né? Alguém da saúde também, ou a supervisão, de repente, de uma neuropsicóloga, né? É claro que é importante fechar o diagnóstico, mas também a gente não deve se esquecer das intervenções. Se essa criança, de repente, ela não teve convívio social, se de repente ela trocou muito de escola, de repente ela não se adaptou ao material didático, de repente ela mudou muito de período, ela não gostou, muda muito de professor, tudo isso podem ser motivos, razões para que ele tenha dificuldade na aprendizagem. E daí, então, é muito importante a gente intervir de maneira diversificada para tentar sanar essas dificuldades o quanto antes. E se mesmo assim a gente interviu, fez todas as estratégias necessárias, trabalhamos de diversas maneiras, mesmo assim a criança então continuar com muita dificuldade na aprendizagem, aí sim a gente pode pensar de repente que ele esteja apresentando uma deficiência intelectual, lembrando dos 3 critérios, lembrando do critério A, B e C, e principalmente respeitar a idade. Por quê? Porque a criança lá pelos 6, 7, 8 anos iniciais, talvez ainda ele seja imaturo, talvez ainda ele esteja em processo de adaptação, porque cada um tem seu ritmo. E aos 8 anos e 11 meses é quando a criança está fechando essa fase do desenvolvimento que a gente espera que ele tenha se alfabetizado. Até 8 anos e 11 meses é o limite para a gente falar, sim, foi alfabetizado, não, não foi alfabetizado. E entre os 8 anos de idade e os 8 anos e 11 meses, a gente fica mais alerta ainda com relação a essas dificuldades pontuais, que talvez sejam um indício, sim, de uma deficiência intelectual. Para encaminhar, para passar por uma avaliação, passar pelas psicólogas, fonoaudiólogas, a psicopedagoga, a gente pede então para respeitar após os 8 anos de idade, para a gente ter certeza dessa fase do desenvolvimento que foi então superado aí
né, de acordo com as estruturas cerebrais que a gente espera para essa criança. É lógico que existem casos que nos chamam muito a atenção até antes, então há exceções também, mas na grande maioria, então, a gente fica aí entre 8 anos e 11 meses, para não se confundir com as dificuldades de aprendizagem. E agora, durante e pós-pandemia, esse cenário também vai sofrer modificações, porque muitas crianças, na sua maioria, estarão aí vindo com dificuldades na aprendizagem também, tá bom? Vale a pena falar, e o DSM-5 nos deixa bem claro isso, né? Esse manual aí da saúde, que avaliar a criança como deficiente intelectual requer muitas avaliações. No mínimo, para vocês terem ideia, 5 avaliações. Não é algo rápido, não é algo simples, exige muita atenção do profissional quem está aplicando esse teste. E o teste de QI? O teste de QI, ele é confiável? Sim, mas não isolado. Nós temos aí vários outros testes e o teste de QI ele vai somar essa avaliação qualitativa e quantitativa para então se pensar num diagnóstico fechado. É importante aplicar o teste de QI? Sim, mas ele não é o único. Imagine aí numa escala de 0 a 7, ele tem a sua importância no grau 1/7, assim como os outros testes também são tão importantes quanto, tá? Então, só o teste de QI não é adequado para nenhum outro tipo de deficiências e comorbidades. Ele tem que ser aplicado junto a outros testes. Isolado, ele não nos traz aí um significado preciso e confiável, mesmo porque talvez no momento que a criança estivesse fazendo o teste de QI, talvez naquele momento ele não estivesse bem, talvez a interpretação de mundo, o repertório dele seja diferente, justamente aquilo que o teste de QI traz como proposta. Então tem várias variantes para se avaliar. E aqui então, gente, eu trouxe uma imagem que eu gosto muito de trabalhar em minhas aulas, né, nas explicações que eu dou, né? E aqui para cego ver, eu vou relatar o que a imagem está nos falando, ok? Nós temos aqui uma árvore ao fundo da cena. No meio, então, dessa cena, nós temos 6 animais. Na sequência são o cachorro, uma foca, um peixinho dentro do aquário, um elefante, um pinguim e um macaco. À frente, então, dessa seleção de animais, nós temos um avaliador e ele diz então para esses animais: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Bom, por que eu trouxe essa imagem para nós refletirmos? Por N razões. A começar pelas nossas estratégias, não é? Quando a gente vai preparar uma aula, quando a gente sabe que tem sob responsabilidade 30, 35 crianças, enfim, e dentre eles nós temos 50% das crianças estatisticamente apresentam dificuldades de aprendizagem, dentro desses 50% nós temos aqueles que apresentam deficiências, transtornos, distúrbios, nós sabemos que todos eles são diferentes. Se nós temos 30 crianças, são 30 crianças diferentes, porque mesmo aquele aluno que sempre tirou nota 10, que sempre estudou, se esforçou, ele também tem suas particularidades que também precisam ser respeitadas, estimuladas. Talvez ele seja um ótimo aluno para estudar, memorizar, no outro dia ele faz a prova, ok. Depois de 3 meses, se você retomar o conteúdo com ele, talvez ele não se lembre. Talvez aqueles alunos sejam bons para prestar atenção na explicação da professora e não pega no livro, não pega no caderno e tira 10 na prova. Talvez tenha aqueles alunos que estudou direitinho, que fez as atividades propostas, que estudou bastante na sua casa, só que na hora da prova fica super nervoso e não consegue executar a prova. Então, veja, a avaliação, as nossas estratégias, enfim, as nossas aulas,
elas não podem ser da mesma medida, da mesma maneira todos os dias. A gente precisa inovar e olhar para cada potencial, para cada criança que traz aí também muitas outras habilidades, não só as dificuldades. Então fica essa mensagem aí para a gente, né? E aqui, gente, vamos pensar. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Qual é o animal que vai se dar bem? Obviamente que é o macaco. No entanto, pensa comigo, se nós tivéssemos aí 6 macacos, os 6 subiriam essa árvore de maneira diferente. É ou não é? Sim, uns seriam mais rápidos, outros seriam mais astutos, de repente uns seriam mais malvados, tentaria passar na frente, prejudicar os outros. Tantas diferenças poderiam acontecer até para aquele animal que a gente acredita que iria se beneficiar, não é? Muito bem. E agora, então, trazendo essa comparação para os nossos alunos que apresentam a deficiência intelectual, vamos nos lembrar que eles também têm entre eles diferença entre níveis. Tem aqueles alunos que apresentam uma deficiência intelectual leve, moderada, grave e profunda. E aqui a gente pode até fazer um parzinho. As características entre leve e moderada são bem parecidas, mas o pulo, a lacuna que há entre as características do moderado ao grave já são bem diferentes, já são bem grandes as diferenças, tá? E daí então também nós temos o grave e o profundo. E dentro aí então dessa reflexão que nós fazemos a essa imagem, a gente tem que lembrar que na nossa sala de aula a gente tem aqueles alunos com dificuldades e esses com deficiência intelectual também são diferentes. E nós temos que tentar trabalhar de acordo com essas diferenças. Características principais então do leve, tá? Eu vou bater o olho meio por cima para não ficar muito comprido a explicação. No que se refere às habilidades acadêmicas, ele apresenta um pouquinho de dificuldade, mas ele acaba entendendo. Eles têm dificuldade, por exemplo, em noção de tempo, manuseio de dinheiro, interpretação e resolução de situações, problemas. A memória deles também pode ser comprometida, não é? Dificuldade em perceber com precisão algumas pistas sociais, né? Não tem aquela facilidade ao que é abstrato, talvez tenha dificuldade em se comunicar, em conversar, na linguagem, de acordo com o nível esperado para a idade dele. Então, um deficiente intelectual leve, de repente, que tenha 8 anos de idade, ele pode apresentar certas características na comunicação semelhante a uma criança de 6 anos, mais ou menos assim, tá? Continuando sobre o leve, ele está presente talvez dificuldades em se autorregular ou regular a emoção, aos comportamentos, não tem talvez muita noção aos riscos em situações sociais. O julgamento dele pode ser um pouco menor do que se espera, não é? Tem a dificuldade aí com os cuidados pessoais, pode precisar da ajuda de outras pessoas em alguns momentos, a necessidade de apoio é pequeno, não é tão grande. Já no moderado, então, continua assim com as mesmas dificuldades citadas anteriormente, só que um pouquinho mais comprometido, então um pouco mais lento na aprendizagem, tanto português como matemáticas, outras disciplinas. A memorização também é um pouco mais demorada, eles demoram um pouco mais para memorizar também. Pode apresentar dificuldade na interação social, na comunicação, nos autocuidados, noção de perigo, manuseio de dinheiro, ideia de espaço e tempo, né? E a linguagem também pode ser um pouco afetada. Durante o desenvolvimento, as habilidades conceituais individuais são mais comprometidas. Então, quando começa lá nas habilidades acadêmicas, né, a gente já começa a perceber que a criança tem mais dificuldade ainda para se desenvolver. Tem um lento progresso na leitura, na escrita, na matemática, na compreensão de tempo, espaço e dinheiro, né? Talvez tenha aí muito mais dificuldade no comportamento social e na comunicação. A linguagem falada costuma ser um recurso primário para a comunicação social.
tem uma certa dependência com pessoas próximas a ele, né? Depende um pouco mais da ajuda da família e dos amigos. Pode, entretanto, não perceber ou interpretar com exatidão as pistas sociais. O julgamento social e a capacidade de tomar decisões são limitados. Normalmente, as outras pessoas que lhes trazem o auxílio é quem toma as decisões importantes. Amizades também podem ser um pouco mais comprometidas, né, pela dificuldade de conversar e de manter essas amizades, e precisa, sim, de um apoio social maior. E se tratando também em locais de trabalho, aí eles vão precisar de mais apoio ainda. Ele é capaz de dar contas às suas necessidades pessoais, como se vestir, como se alimentar. Talvez precise aí de um apoio, talvez precise aí de algumas condições que favoreça que ele seja um pouquinho menos dependente, né? Eles precisam muito daqueles lembretes, né? Papelzinho lembrando eles. Por exemplo, na hora de tomar um banho adequadamente, corretamente, eles podem até se esquecer como se faz. Então, vale a pena colocar um lembrete na hora de se vestir, na hora, de repente, de ir para a cozinha e preparar alguma coisa simples. Então, os lembretes aí é uma ótima estratégia, né? Da mesma forma, então, eles podem ajudar em algumas tarefas domésticas, mas talvez aí com um apoio maior. E o comportamento, então, está presente na minoria com relação a não se adaptar. Normalmente eles se adaptam, sim, ao comportamento social. Já o grave, então, gente, é um alcance limitado de habilidades conceituais. Geralmente tem pouquíssima compreensão na linguagem escrita, nos conceitos matemáticos, noções de quantidade, tempo e espaço. Precisam muito mais de apoio, pessoas que sejam mesmo os cuidadores. A fala são expressões e palavras isoladas, não tem muita conexão, né, na frase, não dá muito para entender. Você até entende a ideia pelo qual ele está tentando te falar, mas porque talvez a nossa convivência facilita o entendimento, mas para uma pessoa que pouco conhece a criança, talvez não entenda o que ele está querendo falar, porque são palavras aleatórias, não é? A fala e a comunicação têm foco no aqui e agora dos eventos diários. A linguagem é usada para a comunicação social mais do que para explicações. Entende discursos e comunicação gestual, se for simples. As relações familiares, então, para ele, né, ele se sente muito mais confortável com a família, necessita de apoio para todas as atividades cotidianas, inclusive se alimentar, se vestir, tomar banho e outras necessidades, e precisa de supervisão em todos os momentos. Não é capaz de tomar decisões quanto ao seu próprio bem-estar. E o profundo, então, gente, algumas habilidades visoespaciais, como combinar e classificar baseado em características físicas, podem ser adquiridas. A ocorrência concomitante de prejuízos motores e sensoriais, então já começa aí uma limitação muito maior na comunicação, nos gestos, né? Vocês viram o que era no grave, no profundo, então, é muito mais intenso, né? E eles precisam de pistas gestuais e emocionais, precisam muito mais de outras pessoas para lhes trazerem os cuidados físicos diários de saúde e de segurança. Sempre vão ter um apoio, né? Necessitam de apoio. Pode ajudar em algumas tarefas simples, mecânicas, por exemplo, levar pratos à mesa, recolher talheres, né? E atividades recreativas lhes chamam muito a atenção. Então, eles gostam muito, por exemplo, de músicas, peças teatrais, histórias, filmes. Isso chama bem a atenção deles, tá bom? Agora que a gente já falou sobre os 4 níveis de deficiência intelectual, achei bem relevante a gente trazer aí um pensamento do Vygotsky, falando justamente da importância da interação social desses alunos, dentro da teoria, então, histórico-cultural. Podemos afirmar que a determinação das relações sociais no processo de desenvolvimento é de suma importância para esses alunos, então, se desenvolverem. O aprendizado escolar é um momento determinante para o desenvolvimento da criança e é também
uma poderosa força que direciona o desenvolvimento, determinando o destino de todo o seu desenvolvimento mental. Vygotsky, tá? Vamos falar um pouquinho dos apoios? Assim como a gente tem os 3 critérios para se fechar o diagnóstico da deficiência intelectual, assim como a gente tem os 4 níveis de comprometimento dentro da deficiência intelectual, eu trouxe aqui para vocês também os apoios. Quais tipos de apoios são esses que nós podemos indicar, que a gente pode favorecer para esses alunos? Pensa também no leve, moderado, grave e profundo, pensando nos apoios. Então aqui eu trouxe para vocês o intermitente, que é justamente aquele apoio que é oferecido em alguns momentos de acordo com a necessidade, nem sempre, só se ele tiver necessidade. E aí pode sim ter uma baixa ou uma alta intensidade. O apoio limitado, esse é mais fácil falar, né? O apoio limitado, então, é por uma consistência ao longo do tempo, mas não de natureza intermitente, né? Ele pode acabar antes e também não é tão de vez em quando, é um pouco maior essa frequência. O apoio amplo, então, é caracterizado pelo apoio regular, um apoio diário, em pelo menos em alguns ambientes, por exemplo, na escola. Então, aquela criança que apresenta aí uma deficiência intelectual grave, né, moderado e principalmente profundo, ele necessita desse apoio amplo. E pode ser que em algumas atividades de vida diária. E o apoio permanente é caracterizado pela constância e alta intensidade, mais ainda por aquele que é grave e profundo, tá bom? É oferecido nos ambientes onde a pessoa vive e é de natureza vital para que ele consiga aí ter uma vida digna, né, uma sustentação da vida do indivíduo. O apoio permanente tipicamente envolve mais membros do seu convívio natural e é mais intensivo que o apoio por tempo. E a aprendizagem, então, gente? Essas crianças aprendem? Lógico que aprende. Todo ser humano é capaz de aprender. O que difere uns dos outros são as oportunidades, os estímulos no momento, na hora e do jeito correto. Também vale a pena a gente lembrar que às vezes o indivíduo está sim aprendendo, está vendo a plasticidade cerebral, mas talvez a comunicação dele, a comunicação verbal não aconteça. E talvez a gente não entenda o quanto esse indivíduo aprendeu, mas ele está sim aprendendo, né? A gente acredita que o nosso cérebro é uma máquina perfeita. Se ele está faltando de um jeito, ele vai ser compensado de outro jeito, né? Para isso nós temos a plasticidade cerebral, né? O nosso cérebro ele pode sim evoluir e pode ser aí uma vantagem para a gente acreditar através da neurociência que a criança com deficiência intelectual aprende, tá? Eu tive um aluno no 2º ano que ele começou comigo na sala de AE, ele reconhecia apenas as vogais, tá? Ele tinha dificuldade até para reconhecer as consoantes. Ele estava no seu 2º ano do ensino fundamental. E quando eu recebi essa criança já com diagnóstico fechado de deficiência intelectual, foi feito aí um trabalho minucioso, porque realmente o caso dele era um caso bem evidente, né? E vários profissionais participaram do diagnóstico. Por um momento, eu me questionei bastante. Eu falei assim, será que eu vou conseguir colaborar, né? Porque a gente sabe que não é um trabalho de uma pessoa que vai fazer diferença, mas várias pessoas. Mas eu, como professora de AE, será que eu vou conseguir colaborar para que esse menino consiga se desenvolver, alcançar aí os objetivos propostos para as habilidades de acordo com o Fundamental 1? Será que ele vai sair do 5º ano lendo, escrevendo, interpretando, produzindo texto e resolvendo situações, problemas? Então eu sempre me questionava e, gente, era assim, batia um desespero às vezes, porque eu ensinava de diversas maneiras, com diversos jogos,
com várias metodologias, né? Não só letras móveis, mas outros muitos recursos que nós tínhamos lá na sala de AE, e era impressionante como que a memória dele não se consolidava, né? Hoje eu ensinava para ele o ba, e daí no outro dia eu perguntava o ba, ele já não lembrava mais. Mas o que aconteceu? Os professores por quais ele passou, a monitora que o auxiliou o tempo todo, né? A escola, então, que acolheu aí e fez de tudo para que esse menino se desenvolvesse, foi fundamental. E ele saiu do 5º ano lendo, escrevendo, produzindo, interpretando o texto, e em matemática ele conseguia fazer sim algumas operações, tinha uma dificuldade um pouco mais acentuada em matemática na hora de interpretar a situação, problema, mas ele estava aí nesse processo de entendimento, ele estava no caminho e já estava conseguindo perceber algumas palavras-chave na situação problema para entender se era adição, subtração, ele até falava, né? Na maioria das vezes ele acertava a operação. Então esse menino, ele ficou lá na nossa escola o 2º ano, o 3º ano ele acabou reprovando, fez o 4º e o 5º ano, e no 5º ano realmente ele interpretou o texto sem qualquer intervenção. Eu acabei dando um texto para ele, pedi para que ele interpretasse, texto curto, texto simples, sim, não é? Mas ele conseguiu alcançar os objetivos. Então, imagina, né, a felicidade para os professores que deram aula para esse menino. Ele foi para o 6º ano lendo e escrevendo. Lá na sala de AE, então, eu trabalhei os estímulos, os pré-requisitos, para que as professoras também estimulassem nas suas salas de aula. Então, gente, os estudos em neurociências demonstram que na escola, através das habilidades como leitura e aritmética, a criança amplia significativamente suas redes neurais, formando novos circuitos que contribuem na ativação de mecanismos mais amplos e associados a outras funções cognitivas como planejamento, tomada de decisão, autonomia e autoconfiança. É como que a criança começa a melhorar com relação às habilidades de leitura e aritmética, ao mesmo tempo o cérebro dele começa a se conectar, se organizar novamente, a aprendizagem começa a acontecer e outras habilidades também vão melhorando. Aqui, como citamos, o planejamento, a tomada de decisão, a autonomia e principalmente a autoconfiança, a autoestima, né? Ele mesmo era uma criança que não acreditava que pudesse aprender e ele aprendeu, né? É um caso assim bem legal que eu gosto de contar. Bom, então, gente, a aprendizagem da deficiência intelectual é como as demais. Só que a gente tem que ter um pouco mais de paciência em nos lembrar que a aprendizagem deles pode ser um pouco mais lenta e é necessário sempre estar repetindo para haver a memorização. Se a gente não repetir, não tem a memorização. Então, sempre repetindo, não com as mesmas atividades ou os mesmos exercícios, mas repetindo, por exemplo, a consciência fonológica. Se a gente está trabalhando os sons, de repente do K, Cocu, é muito importante a gente estar repetindo dia a dia com atividades diferentes, mas para ele perceber, por exemplo, os sons diferentes do K, Cocu, de repente a gente faz a comparação com o Ga, Gogu, tá bom? O tempo que uma criança com deficiência intelectual leva para aprender é maior. E quanto mais inespecífico foi o assunto trabalhado, maior vai ser sua lentidão. Então, uma solução para essa questão seria utilizar atividades que facilitem a resposta desse meu aluno passo a passo e que não tem foco em alvos amplos, tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um planejamento adaptado para uma criança que apresenta deficiência intelectual. Aqui, no caso, a gente colocou um nome fictício de Aninha, tá bom? Então, ó, o que está previsto para aquela série ou ciclo no primeiro bimestre? Revisão dos conteúdos da série anterior, isso para a classe toda.
alfabeto, construção de frases e textos, pronomes pessoais e letra cursiva, comunicação através da linguagem escrita e falada, ampliação do vocabulário, trabalhar então masculino e feminino, singular e plural e os pronomes demonstrativos. Agora, para trabalhar com a Aninha, qual foi a proposta então, né? Trabalhar o quê? Alfabeto, a construção de palavras e frases simples. Então, eu também estou trabalhando com elas habilidades de leitura e escrita. Comunicação também, através da linguagem escrita, palavras e desenhos e também palavras faladas. Ampliação do vocabulário. E o masculino, feminino, singular e plural, que a sala toda eu ia trabalhar por escrito, atividades, com a Aninha pode ser trabalhado oralmente. E por enquanto, o pronome demonstrativo pode sim ter o contato, mas não a apropriação, tá? E os objetivos, então, para a sala toda: estimular a conversação e utilização da pronúncia correta das palavras. Para a Aninha também. Expressar-se em diferentes situações. Para a Aninha também. Saber expressar de diferentes maneiras, para a Aninha também. Expressar seus sentimentos, experiências, ideias individualmente. Produção de pequenos textos utilizando masculino, feminino, singular e plural. E para a Aninha, expressar seus sentimentos, experiências, ideias individualmente. E produção de pequenas palavras e frases. A metodologia, então, para a classe toda, atividades variadas de produção individual e em grupo. Para a Aninha, aproveitar as atividades programadas pela professora do primeiro ano. Então, aí eu posso fazer uma outra adaptação. Hora da novidade diariamente. Para a Aninha, atividade de produção individual e em grupo. E hora da novidade diariamente. Depois, para a classe toda. Pesquisas em casa com a apresentação do material oral e escrito. Para a Aninha, pesquisa em casa com a mesma coisa. Depois, para a classe toda, história do mês, escolha de um texto, leitura em um grupo, debate sobre o texto, construção de um novo final e dramatização. Para a Aninha, as mesmas maneiras, tá bom? As mesmas metodologias. Aqui também história em quadrinhos para a sala toda, para a Aninha também. E jogos variados uma vez por semana, para a Aninha também. Além disso, para a Aninha, tarefas de casa, pesquisa podem ser gravadas e recortadas. A produção escrita individual é diária, muitas atividades em grupo e uma prova bimestral. E para a classe toda também. Então veja que são pequenas adaptações que podem fazer a diferença. Algumas estratégias, então, para a gente trabalhar com o deficiente intelectual. Agora a gente entrou na parte das estratégias. Estimular, motivar, incentivar e elogiar. Às vezes a gente esquece de elogiar o nosso aluno. E é fundamental a gente elogiar. Para a gente pode não parecer que faça diferença, mas para aquele nosso aluno que olha para nós como seu professor e que depende da gente para aprender, um simples elogio vai fazer diferença na vida dele, tá bom? Eu lembro até hoje elogios que eu recebi de meus professores quando eu tinha 6, 7, 8, 9 anos de idade. Né? E eu acho que vocês também se lembram desses elogios e o quão importante foi para a nossa autoestima e para a nossa aprendizagem. Tratar o aluno, então, de maneira natural, não adotando atitudes superprotetoras, infantilizadas ou rejeição. Tampouco, gente, falar alto com eles, né? Eles têm uma deficiência intelectual, não é para a gente falar alto, gritar com ele como se ele não estivesse nos escutando. Respeitar sua idade cronológica, comparando aí aos demais alunos, né? Incentivar a autonomia na realização das atividades, estabelecer objetivo, conteúdos, metodologia, avaliação e temporalidade de acordo com as necessidades do aluno, dividir as instruções em etapas, olhar sempre nos olhos do aluno, respeitar o seu ritmo, oferecer desafio constante, mesmo que esse desafio seja um reforço positivo, um elogio, repetir as instruções sempre que necessário,
atividades em situações variadas e forma diversificada, estabelecer uma rotina em sala de aula, dizer, sempre preparar o que vai acontecer e como vai acontecer, estabelecer regras junto ao grupo dos alunos, procurar ressaltar a qualidade, reforçar os comportamentos adequados e apresentar os espaços físicos, sempre construindo referências que torne para eles um pouco mais familiares, tá bom? E as 10 habilidades, então, que nós podemos trabalhar de acordo com o comportamento adaptativo que é necessário estimular nesse meu aluno que apresenta deficiência intelectual, seja comunicação, autocuidado, assuntos como vida diária no lar, habilidades sociais, desempenho na comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Dentro da comunicação, então, é importante a gente trabalhar com eles os comportamentos simbólicos e não simbólicos, as mensagens, seja verbais, gestuais, expressões corporais e faciais, a clareza na comunicação, a coerência e a coesão na comunicação, compreensão de respostas, elaboração de frases que tenham um começo, meio e fim, que tenham uma lógica de fatos, adequação de discursos em diferentes contextos, autocuidado e também vida no lar. As habilidades sociais, então, referentes a todas as relações por quais ele tem, contato, prestando atenção em estimular a liderança, a autodefesa, a autocrítica. Na comunidade, então, ele saber quais são os seus direitos e deveres, conhecimento dos recursos que a própria comunidade pode lhe oferecer, recursos da comunidade com relação à autonomia e independência, se pode lhe oferecer um suporte ou não, e com relação à independência da locomoção, será que ele tem noção de deslocamento com independência, sabe utilizar um transporte, é independente e autônomo, saúde e segurança, ele tem noção de cuidar da sua própria saúde, dos seus próprios medicamentos, a preservação de sua vida e do outro. Aqui, gente, eu estou trazendo uma abordagem pensando que essa criança nossa com deficiência intelectual é importante ele desenvolver certas habilidades, porque depois ele vai ter que dar conta da sua vida enquanto indivíduo, trabalhando e construindo aí uma vida social normal, tá? As habilidades acadêmicas, é importante, então, trabalhar os seus interesses, a atenção, a concentração, a compreensão e o atendimento a ordens, a qualidade de vida e as habilidades sensórios motores. Dentro das habilidades sinestésicas, isso, gente, eu chamo a atenção não só para o deficiente intelectual, mas as demais crianças estão vindo com muita defasagem na parte das habilidades sinestésicas. E por que não nós, professores, também trabalharmos esse tipo de habilidade? Porque elas são preparatórias para a alfabetização, preparatórias para entendimento de geografia, de ciências, de história, de matemática. Então, nós não estaremos perdendo tempo, nós estaremos dando mais funcionalidade, potencialidade a atividades preparatórias para a alfabetização, ok? Quais seriam essas habilidades? Imagem corporal, esquema e equilíbrio corporal, percepção e memória visual, percepção e memória auditiva, percepção gustativa, tátil e olfativa, orientação temporal e orientação espacial. Dentro, então, das habilidades motor e do raciocínio lógico-matemático, é importante que a gente trabalhe os conceitos aí dentro das propostas do raciocínio lógico-matemático, o lazer, dar a noção para ele do que seria as preferências que ele pode ter na vida, quais os jogos e brincadeiras e danças que a gente pode oferecer na escola e ele começar a se identificar no que ele gosta mais, entender as regras dos jogos, as brincadeiras. E aqui também, gente, eu trouxe um slide em especial falando sobre os jogos, Como é importante a gente dinamizar as nossas aulas e utilizar os jogos para a aprendizagem não só dos alunos que são público-alvo da educação especial, mas a sala como um todo, Às vezes a gente acha que para jogar requer aí muita preparação,
um material super elaborado, super bonitão, mas às vezes a funcionalidade, você está lá trabalhando tabuada, você vê que as crianças estão um pouco cansadas, por que não, de repente, fazer um jogo de competição entre 4 grupos, quais os grupos que conseguem aí resolver as operações mesmo de tabuada, utilizando a tabuada, e eles vão para a lousa e a gente faz uma competição. Isso é um tipo de jogo, não é? A importância também do computador, mesmo que não tenha internet, ainda assim os programas que a gente pode utilizar no computador podem ser benéficos. Aqui eu trouxe para vocês sugestões de alguns aplicativos. De repente vocês podem estar utilizando com as crianças também, tá? Então eu trouxe aqui para vocês. E falando um pouquinho da autoestima, como é importante nós trabalharmos a autoestima, não nos esquecermos que todo e qualquer ser humano necessita de elogio, necessita de incentivo, e quando a gente sente a autoestima lá embaixo, a gente não consegue se desenvolver normalmente. Então é muito importante a nossa autoestima estar lá em cima, e através, é lógico, dos elogios, do reconhecimento dia a dia, que a gente pode favorecer aos nossos alunos. Planejar e organizar o pensamento, contribuindo para a compreensão da palavra oral e para a interpretação de significados. Permite, então, a ampliação do vocabulário, possibilitando o seu uso de modo compreensivo. A conclusão: dessa forma, reconhece-se para as pessoas com deficiência a importância do incentivo à sua autonomia e independência, que lhe permitam a liberdade para fazer as suas próprias escolhas, resultando assim na construção contínua de uma sociedade que possa acolher a todos sem distinção e sendo de fato inclusiva. A família, a escola e a sociedade, de forma geral, exercem um papel fundamental na construção dessa sociedade que queremos. Aqui as referências bibliográficas que eu utilizei. Deixa eu voltar aqui, parar a apresentação. Então fica aqui o meu agradecimento, fica aqui a minha mensagem, não só dentro do tema que nós abordamos sobre a deficiência intelectual, mas a educação especial e inclusiva. O aluno é nosso, o aluno precisa sim de uma reestruturação nas nossas aulas. E como eu já disse, quando a gente faz uma adaptação na nossa sala de aula, todos se beneficiam, não só aqueles com dificuldades, mas todos se beneficiam de uma maneira ou de outra, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!